Olá, vamos ao vídeo 5 de dicas de planejamento e controle de obras. Bom, vamos rapidamente nesse vídeo aqui passarmos a entender a estrutura analítica do projeto. Vou mostrar um exemplo de uma estrutura analítica do projeto e, logicamente, qual a importância dela com relação ao cronograma. Logicamente, os benefícios da estrutura analítica do projeto são vários, mas especificamente para o cronograma, qual é a função em si da EAP. Então, iniciando aqui, vamos mostrar esse vídeo aqui. Bom, primeiro, o que é a EAP? O EAP, a descrição dela, em termos práticos, é a decomposição hierárquica do trabalho do projeto em níveis menores e mais facilmente gerenciáveis. Esse conceito foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e pela NASA por volta de 1960 e tem se mostrado um dos principais componentes do planejamento e do controle de projetos em geral. Vamos fazer um exemplo aqui. Você veja, eu tinha falado para você que ela é uma decomposição do trabalho do projeto em níveis menores e mais facilmente gerenciáveis. Vamos supor que um cliente da sua construtora falou para você que ele quer implantar uma nova unidade industrial. Veja, só com isso fica difícil de você estimar prazos, recursos e custos. Porém, se você faz uma decomposição, você se reuniu com esse possível cliente, faz uma decomposição desse primeiro nível para um segundo nível, por exemplo, você constatou lá que tem terraplanagem, construção civil das áreas de processo, construção civil das áreas administrativas auxiliares e montagem de eletromecânica, tubulação, elétrica, instrumentação e assim por diante. Você já obteve uma melhor visão do que é a obra, você já tem melhores condições de pensar em prazos, recursos e custos. Agora, pegando apenas esse ramo azul aqui da construção civil das áreas administrativas auxiliares, em reunião lá com o seu cliente, possível cliente, você verificou que nessa área tem o prédio administrativo, a portaria e segurança, o almoxarifado, a oficina, o restaurante. Você já tem melhores condições de pensar em termos de prazos, recursos e custos. Daí, pegando apenas para o ramo do almoxarifado, você constatou que no almoxarifado, verificou os desenhos lá junto com o seu cliente, que tem o estaqueamento, blocos de fundações, vigas baldrames, colunas de vigas, cobertura, alvenarias, pisos e acabamentos. Bom, aí sim você chegou num nível, no quarto nível, aonde você efetivamente tem condições de estimar prazos, recursos e custos e gerenciar em si o seu projeto. Então veja, a EAP ela vai até pacote de trabalho, que é esse último nível, tá? Onde você pode efetivamente pensar em termos de recursos, de prazos e de custos. Bom, só para falar um pouquinho sobre a EAP, ela é uma ferramenta fundamental do planejamento. Deve ser desenvolvida em todos os projetos, não importando o tamanho ou a complexidade dos mesmos. Sem ela, o projeto tende a ter uma quantidade maior de solicitações de mudança, o prazo do projeto tende a ser comprometido e o orçamento tende a ser superado constantemente pelas mudanças de escopo, podendo até inviabilizar o projeto. E só para você ter uma ideia da importância da EAP, comparando com outros elementos do planejamento, então nós temos que a EAP ela define o que deve ser realizado no projeto, ela define o seu escopo. O diagrama de rede define como deve ser realizado. Apesar que nós temos o costume de já fazer diretamente o gráfico de Gantt, mas quando nós estamos definindo os vínculos entre as atividades, na verdade nós estamos utilizando as técnicas do diagrama de rede, do diagrama PERT-CPM. Perfeito? Então, o diagrama de rede define como deve ser realizado. E o cronograma define quando deve ser realizado. Então, você veja que esses três elementos eles se completam em termos de execução do planejamento, execução do cronograma. Okay? Bom, continuando, a partir do momento que você fez a EAP,
você vai definir as atividades do seu cronograma e os componentes dessas atividades. Então, voltando naquele exemplo que nós tínhamos lá da EAP, veja, a EAP só vai até esse quarto nível que eu estou mostrando aqui para você. Mas você poderia pegar, por exemplo, os blocos de fundações e decompô-lo em atividades do cronograma. Por exemplo, bloco B1, B2, B3, BN e as atividades efetivamente de último nível. Escavação, formas, armação, concreto, cura para desforma, desforma e reaterro. Você veja, a importância da EAP para o cronograma é através da decomposição do último nível da EAP, dos pacotes de trabalho da EAP, que nós vamos obter as atividades do nosso cronograma. No próximo vídeo eu vou mostrar quais são os componentes das atividades do cronograma. Até lá!